Bom, estamos de volta com mais um bloco do nosso programa Cá Entre Nós. E a nossa convidada de hoje é a Luana Ribeiro, que é fonoaudióloga. Que nome difícil, Isso. Né? É fonoaudióloga. Fonoaudióloga. Então, já estou quase aprendendo esse nome, né? Bom, Luana, no bloco anterior você se apresentou, né? E também fizemos algumas perguntas interessantes, passamos algumas informações, algumas orientações para o nosso convidado de hoje. E eu agora quero saber de você o seguinte: é normal uma criança ser rouca? Não, na verdade, a rouquidão ela nunca é normal. Tem algumas pessoas que até desde a infância já apresentam a rouquidão. Tem os casos congênitos também, mas a rouquidão ela nunca é normal. Ela é um sintoma, a rouquidão não é uma doença. A rouquidão é um sintoma de que tem alguma coisa alterada na prega vocal. Tá? Então, a rouquidão na criança ou no adulto, ela não é normal. Requer, né, um acompanhamento ou uma consulta médica com o otorrinolaringologista, né, ou uma avaliação também com o fonoaudiólogo, que são os dois profissionais que atuam na área vocal. Ô Luana, a pessoa que está resfriada, né, ela pode dar aula ou cantar? Não vai prejudicar a voz dela? Em alguns casos, sim. Geralmente, a pessoa que apresenta um resfriado, que está com alguma alteração, já tem algum outro fator influenciando na voz, o que acontece? No resfriado, durante o resfriado ou a gripe, na maioria dos casos, a prega vocal ela encontra alterada com o quê? As pregas vocais elas ficam inchadas, com edemas, né, com inchada, irritada, tá? Tem os fatores também alérgicos que também influenciam. Então, se a prega vocal ela já está inchada, né, está irritada e com essa alteração eu continuo falando, dando aula, geralmente, principalmente no caso de dar aula, que é uma demanda que o professor fica por horas falando, ou um palestrante, então tem uma tendência a irritar mais. A indicação melhor é para a pessoa que está resfriada ou gripada, ela não necessariamente precisaria se afastar do serviço, mas ela tem que ter uma demanda menor, tem que ter, né, limitar um pouco mais o tempo de fonação, o tempo, né, de fala. Então, quanto menos ela falar, quanto mais um repouso vocal seria melhor, seria o mais indicado. Tem mais uma participação aqui do Gilson, né? Ele está querendo saber de você se a maçã é bom para as cordas vocais, o uso da maçã, né? Gilson, obrigado pela sua participação, né? Tem pessoas que falam, vamos comer um pedaço de maçã que é importante para nós. Isso é verdade mesmo? É verdade. A maçã é uma das frutas, das melhores frutas que tem influência na voz. Por quê? A maçã, a substância da maçã, ela tem uma ação adstringente, ou seja, ela deixa a saliva um pouco mais fina, limpa o trato vocal, evita o muco, a saliva grossa, o pigarro. Tá? Então a maçã ela tem um efeito muito positivo na voz, devido à saliva, né, à hidratação. Então ela realmente é uma fruta que tem um efeito, uma influência muito boa na voz, sim. Ô Luana, as doenças do corpo podem afetar a voz? Sim. Nós temos algumas doenças que têm influência no corpo, que têm influência na voz. Um dos exemplos são as doenças neurológicas, tá? O Parkinson, tá? O Parkinson mesmo que deixa a pessoa com a voz um pouco mais tremida, né? A pessoa fica com a voz fraca, uma voz com pouca potência, tá? E uma voz tremida. Então, é uma doença do corpo que está influenciando na voz. Que, na verdade, a própria voz tremida, ela já é um dos sintomas do Parkinson. Então, às vezes a pessoa não tem um diagnóstico, mas ela começa a ter esse sintoma, né, da voz tremida, uma voz fraca, tá? Vem como um dos primeiros sintomas, às vezes antes do diagnóstico. Então, é muito importante isso. A rouquidão pode ser sinal de câncer? Sim, pode ser sinal de câncer. Também é um dos sintomas também que vem, às vezes, antes do diagnóstico, é um dos primeiros sintomas do câncer de laringe, tá? O câncer de prega vocal, o câncer de laringe, ele, né, a rouquidão, ela tá presente no câncer de laringe. Pigarro, aquele pigarro excessivo, ele é normal? O pigarro ocasional, né, de vez em quando, ele não é nocivo. Agora, quando o pigarro já é um hábito, a pessoa todos os dias, o tempo todo, está raspando a garganta,
né, muitas vezes durante o dia, já é prejudicial, porque já faz aquela aproximação da prega vocal de uma forma brusca, principalmente né, quando a pessoa faz com som muito alto, né, raspa a garganta muito forte. Isso, com o passar do tempo, também é um abuso vocal, tá? Ele pode trazer lesões posteriormente. Então, o pigarro, de vez em quando, ocasionalmente, não é nocivo. Agora, quando já é um hábito que a pessoa, né, raspa muito a garganta, já é prejudicial. E fumar faz mal para a voz? Muito prejudicial. Na verdade, o tabaco, o cigarro, ele está entre um dos fatores que mais contribuem para o câncer de laringe, tá? Comprovadamente, né? Comprovadamente. Tá? Então, o cigarro, ele é um dos piores entre todos os fatores prejudiciais na voz. O cigarro é um dos piores, tá? Então, ele é muito nocivo à voz, porque, como eu expliquei, quando a voz é produzida, porque o ar do pulmão, ele passa na laringe. Então, a pessoa, quando traga a fumaça do cigarro, aquela fumaça, ela fica em contato direto com a prega vocal. Então, ela, né, tem uma chance maior, principalmente para as pessoas que já têm uma predisposição a ter um câncer de laringe, então é um agravante. Ok. Gargarejar, Luana, com chá de romã, é bom para a rouquidão? Isso. Na verdade, nós temos muitos mitos em relação à voz. O que é bom para a voz, o que não é. Geralmente, mais o que é bom. Claro. O gargarejar com romã, mel com própolis, tem várias alternativas que as pessoas utilizam, só que, na verdade, ela não é comprovada cientificamente o benefício. O que acontece muito é mascarar. Então, a pessoa tem uma melhora temporária, tá? A voz melhora temporariamente, a anestesia, a pessoa acha que está bem, que já melhorou, mas, na verdade, a causa, o problema continua ali. Ela só não está sentindo os sintomas na hora, mas depois volta ao normal. Ou seja, então ela não é eficaz. Então, são métodos que não são eficazes. E a água, é bom? Tomar água? Muito bom. Na verdade, a água, ela é uma hidratação no corpo, sistêmica, né? Porque a água, ela não fica em contato com a prega vocal, com a laringe em si, que é a parte já do sistema respiratório. Então, a água, ela hidrata, né, todo o corpo e, consequentemente, hidrata também a mucosa, as pregas vocais. Então, é uma hidratação sistêmica. A água, a maçã, os alimentos, né, ele tem um efeito muito bom. Este ar-condicionado ligado aqui nesse ambiente, né, prejudica a voz da gente? Também prejudica, porque principalmente se falarmos por um longo período. Claro. Tá? Porque o ar-condicionado, ele causa um ressecamento na prega vocal. Como o funcionamento da voz, a produção da voz é a aproximação de prega vocal, ela tem que estar lubrificada, tá? Né? Fica úmida, fica lubrificada. E o ar-condicionado, o ar gelado, ela resseca. Então, a pessoa, além de ressecar a garganta fica seca, a parte respiratória, a própria prega vocal também ela fica ressecada. Então prejudica. Vamos molhar a palavra, então? Já conversamos bastante, né? Bastante. Mas assim, Luana, vamos dar mais uma pequena parada para o intervalo, tá bom? Ok. Vamos dar mais uma pequena parada para o intervalo. Me aguarde, não saia daí que nós voltamos já já.